Oi, Adriele. Boa tarde, tudo bem, meu amor? A composição do meu remédio é 500 mg de amor, 100 mg de paixão, 300 mg de carinho. Olá, pessoal! Vamos para a nossa segunda aula sobre a pedagogia hospitalar. Hoje o tema é sobre professor. Vamos falar tudo aqui sobre como é o trabalho do professor, como é o trabalho do pedagogo, né? Faixa salarial, né? Tudo sobre o professor. A gente vai falar nessa aula. Então, vamos iniciar lá falando, né? A formação dos professores hospitalares. Então, assim, para atuar em classes hospitalares, o professor deverá estar habilitado para trabalhar com a diversidade humana e diferentes experiências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais dos educandos impedidos de frequentar a escola, né? Decidindo e inserindo modificações e adaptações curriculares em um processo flexibilizado de ensino-aprendizagem. Então, lá, o professor, ele deverá ter formação pedagógica, preferencialmente em educação especial ou em um curso de pedagogia. Ele terá direito a adicional de insalubridade. Então, ali, já que a gente falou sobre que o professor terá direito a adicional de insalubridade, vamos falar ali quanto que, em média, né, um professor nesta área ganha. Então, ali, os pedagogos têm média salarial de R$ 3.419,50, mas que pode variar um pouco na área hospitalar. O trabalho do pedagogo nessa área está especialmente voltada para os processos de alfabetização, já que a leitura e escrita são habilidades essenciais para a criança e os adultos atualmente. Então, ali, a média salarial de um pedagogo é de 3.400 e pouquinho, né? Só que, por você trabalhar no hospital, como eu citei aqui no texto, né, você vai ganhar uma adicional de insalubridade. Então, você vai ganhar mais do que isso. Ali só passa a média salarial do pedagogo mesmo. Bom, o perfil do pedagogo hospitalar. Ele deve ser uma pessoa tranquila, ter empatia, proatividade, mediador, ser afetivo, ter ponderação e ser bastante sensível, ter bastante sensibilidade. Então, esses são pré-requisitos para ser um pedagogo hospitalar. Vamos falar um pouquinho mais sobre a formação pedagógica hospitalar. Segundo Leode Orfis e Saraya Freitas, a formação do professor para a prática de instâncias pedagógicas hospitalares é uma tarefa a ser esboçada no dia a dia, vendo como um modelo sua identidade com a aprendizagem dentro de uma instituição identificada com a saúde. O educador reafirma o seu fazer, apostando no atendimento das necessidades intelectuais, sociointerativas, afetivas e escolares da criança hospitalizada, não esquecendo, contudo, que a vertente lúdica pode se apresentar como uma ferramenta metodológica para obtenção de tal princípio. Então, gente, aqui são, o ponto de vista desses pensadores. Dando continuidade ali, o professor que irá atuar em classes hospitalares deverá estar capacitado para trabalhar com a diversidade humana e diferentes vivências culturais, identificando as necessidades educacionais especiais dos educandos impedidos de frequentar a escola, definindo e implantando estratégias de flexibilização e adaptação curriculares. Deverá ainda propor os procedimentos didáticos
pedagógicos e as práticas alternativas necessárias ao processo de ensino-aprendizagem dos alunos, bem como ter disponibilidade para o trabalho em equipe e assessoramento às escolas quanto à inclusão dos educandos que estiverem afastados do sistema educacional, seja no seu retorno, seja para o seu ingresso. Agora vamos falar sobre as atividades propostas por esses profissionais. Apoio pedagógico à criança internada, estimulação essencial para as crianças de 0 a 6 anos com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, continuidade à escolarização formal contribuindo para a reintegração à escola após a alta hospitalar e recreação, que oportuniza o brincar como uma proposta terapêutica, possibilitando através do lúdico resgatar a vitalidade e a autoconfiança. Agora vamos ver sobre a didática do pedagogo hospitalar. Bom, ele precisa ter criatividade, ludicidade, afetividade, flexibilidade, imaginação, organização e planejamento. Então, no ambiente hospitalar, o pedagogo assume um grande desafio: ser um grande agente de mudanças, com metas pedagógicas em um contexto de educação não formal. Então, todos esses pontos. Gente, então ali, né, o que é preciso pro professor poder atuar lá, a pessoa que quiser trabalhar lá em uma classe hospitalar no hospital, o que é preciso? Como a gente já citou ali, né, pedagogia ou ter um curso específico na educação especial, mas o ponto principal ali para trabalhar no ramo, é necessário possuir um diploma de licenciatura em pedagogia ou uma pós-graduação em pedagogia hospitalar. Somente profissionais graduados podem exercer a profissão de pedagogo ou professor hospitalar. Então, deixar bem claro essa parte, né? Para você poder atuar, você tem que ter um diploma, né? Ou ali de pedagogia, ou se você não tem pedagogia, você fazer uma pós em pedagogia hospitalar, né? Ou ter um curso direcionado na educação especial. Então, esses são os pré-requisitos para poder se trabalhar dentro de um hospital, como pedagogo ou professor. Então, alunos, dando continuidade ao nosso estudo sobre professor, queria trazer uma fala aqui de Willis. Segundo Willis, a função do professor em classe hospitalar não é apenas de manter essas crianças ou adolescentes ocupados. Ele é capaz de incentivar o crescimento e o desenvolvimento somatopsíquico, intelectivo e sócio-interativo. Então, esse papel do professor vai muito além do que só dar uma ocupação para a criança enquanto ela está lá internada, né? Uma vez que a criança não tem o seu crescimento e desenvolvimento interrompidos por estar hospitalizada, a presença do professor que conhece as necessidades curriculares desta criança torna-se um catalisador que, ao interagir com a criança, proporciona-lhe condições para a aprendizagem. Isto aproxima a criança com os padrões cotidianos de vida. Corroborando o exposto anteriormente, Sequin e colaboradores acrescentam que é também o professor de classe hospitalar a tarefa de afirmar a vida e sua melhor qualidade, junto com essas crianças, ajudando-as a reagir, interagindo para que o mundo de fora continue dentro do hospital e as escolhas com um projeto de saúde. 1997, página 80.
Então, gente, como vocês estão podendo ver, né, com tudo que a gente está falando nesse curso, com tudo que eu tô falando nesse curso para vocês, né, passando toda essa pesquisa, vocês veem ali como é importante o professor na vida dessa criança que está hospitalizada, né? E ali muitos autores, né, têm falas que só acrescentam isso que eu tô dizendo, que é fundamental, né, o papel do professor hospitalar lá nesse momento em que a criança está hospitalizada, doente ou sofreu alguma fratura. Então, é fundamental o papel desse professor. Então, continuando aqui no nosso estudo, a oferta de atividades recreativas ou lúdicas no ambiente de interação hospitalar é crucial ao enfrentamento do adoecimento e à aceitação positiva do tratamento, mas não substitui a necessidade de atenção pedagógica e educacional, pois o seu potencial de intervenção é mais específico, mais individualizado e volta-se às construções cognitivas, à construção do seu desenvolvimento psíquico. Quero trazer também outra fala aqui. Quem falou isso que eu vou citar agora foi Fonseca, 1998. A classe hospitalar pode partir de programas lúdicos voltados à infância, mas sua ênfase recai em programas sociointerativos de desenvolvimento e educação da criança e do adolescente hospitalizados, vinculando-se aos sistemas educacionais como modalidade de ensino, a educação especial, ou aos sistemas de saúde como modalidade de atenção integral, atendimento pedagógico educacional hospitalar. A grande maioria dos professores tem menos de 5 anos de atuação nesta modalidade de atendimento. Então, a gente pode ver que não é tão recente assim essa área da pedagogia hospitalar, né? Aqui no Brasil mesmo, né, ela já existe desde 1950. Mas ela não é uma área tão divulgada, né? A lista de hospitais que tem a classe hospitalar são poucas, como a gente pode ver lá na aula anterior, né? Principalmente aqui no Paraná, né? Não tem tantas assim, né? São poucas ainda. Deveria ter em todos os hospitais classes hospitalares, né? Porque tem crianças, tem adolescentes, né, lá. Então, a gente vê que ainda não é tão procurada esta área. Então, por isso que tem professores que estão há pouco tempo, né, como eu citei aqui, né, que a grande maioria dos professores tem menos de 5 anos de atuação nesta modalidade de atendimento. Então, pode-se propor que tal fato se deva ao recente crescimento da oferta à procura nesta área, uma vez que tais professores já atuavam em escolas regulares por um tempo significativo. Então, assim, não são professores novos que vão para lá. Professores do município, professores da rede estadual que já trabalhavam na escola, que passam, né, fazem uma formação específica e passam lá a trabalhar nesse ambiente hospitalar. Embora não diretamente relacionado, né, a este estudo, é importante ressaltar uma possível relação
entre o significativo aumento do número de classes hospitalares implantadas a partir da década de 1980. As mudanças políticas e os avanços científicos nesses mesmos períodos nas áreas pediátrica, pedagógica, de educação básica e de saúde coletiva. Anteriormente, né, nessa mesma aula, eu falei aqui o que era preciso, né, para atuar como professor, né, em classes hospitalares. Mas foi feita uma pesquisa, um levantamento assim geral do Brasil e que deram estes dados que eu vou passar para vocês agora. No que se refere à formação acadêmica dos professores que atuam em classes hospitalares, devido ao tipo de instrumento utilizado para a coleta de dados, não foi possível verificar suas áreas específicas de habilitação, o que sugere a formação de uma nova etapa de investigação nesse aspecto. Apesar disso, parece relevante destacar o número de professores nas classes hospitalares. É expressivamente composto por profissionais de nível superior. 46% do total de professores, ou 66% entre os que responderam, né, esta pesquisa, tem o nível superior, né? Como fala a lei que tem que ser certinho, né? Então, 63% só tem esse nível superior que é obrigatório. E de 30% do total de professores possuem pós-graduação, né? Que é como eu já citei também. Você tem uma outra graduação, né? Você tem lá enfermagem, você tem psicologia, mas daí você quer trabalhar, né, como professor hospitalar, pedagogo hospitalar, você vai lá e faz uma pós-graduação de pedagogia hospitalar. Então, ali no total são 30% dessas pessoas, desses professores que possuem pós-graduação. O desconhecimento da formação docente é de 35% do total de professores nas classes hospitalares. Não nos sugere inversão na tendência de que a atuação nas classes hospitalares seja majoritária aos profissionais com educação superior. Mesmo que o atendimento pedagógico educacional em hospitais não requeira formação específica, essa atividade requer profissionais com destreza e discernimento para atuar com planos e programas abertos, móveis, mutantes, constantemente reorientados para a situação individual de cada criança sobre o atendimento. Então, ali essa pesquisa, né, que foi feita, diz ali, né, que não precisa ter uma formação específica, mas precisa ter, como eu citei ali, a pedagogia, ou ter um curso de educação especial, ou ter uma pós-graduação em pedagogia hospitalar, né? Mas especificamente nessa área, assim, existe um curso específico para isso? Não, né? Porque no caso a pedagogia, ela abrange várias áreas, né? Você pode trabalhar na educação infantil, no ensino médio, nas séries iniciais, você pode trabalhar em empresas. E a maior formação do professor o capacita para lidar com referências subjetivas das crianças para a busca de literatura no alto nível intelectual.
a única disponibilidade muitas vezes é a língua estrangeira. Então, é isso os dados que eu queria passar para vocês dessa pesquisa ali que foi levantada. Então, ali como vocês puderam ver, não tem profissionais ali que atuam sem capacitação, né? Todos têm nível superior, todos têm pós-graduação, então não tem assim, vou fazer um concurso interno ali para mim conseguir ser professor hospitalar. Tem só ensino médio, tem só ensino fundamental. Não, você tem que ter uma graduação, uma pós-graduação para atuar nessa área. Agora também vamos assistir alguns trechos, recortes, né? Como ela fala certo. Alguns recortes de vídeos de profissionais falando, né, sobre a importância da pedagogia hospitalar, né, sobre o que é a pedagogia hospitalar, tá bom? São trechos, tá? Eu coloquei alguns recortes para vocês entenderem melhor. O papel do pedagogo vem para agregar um atendimento humanizado junto com a equipe multidisciplinar, que hoje o pedagogo hospitalar ele já faz parte de toda a equipe profissional que está à disposição dessa criança para o atendimento. Então, assim, a gente tem crianças que estão de várias faixas etárias. Temos desde crianças de 1 aninho até adolescentes, né? O professor tem que ter um diferencial na questão da abordagem à diversidade. Então, ele tem que ser um profissional que está apto e preparado para receber essa clientela que vem de séries diferentes, de níveis diferentes, socioeconômico e mesmo escolar, né? Então, ele tem que estar acolhendo essa diversidade. Eu observo o trabalho dessas professoras com um carinho enorme, né? A gente conversa muito sobre o quadro dos pacientes, né? Sobre como que eles estão, a importância desse trabalho, às vezes respeitar também esse paciente que às vezes ele não está com vontade de fazer uma atividade nenhuma, não é porque ele não tem interesse, mas naquele momento ele não está aberto. A criança para o tratamento, mas que a rotina aqui é completamente diferente, porque eu nunca sei quem está aqui. Eu sempre procuro trabalhar a leitura, a escrita, né, com as crianças, ver quais são as dificuldades que ele tem na matemática. Quantos que eu tenho agora? 2 com 2? Isso. É tudo assim muito delicado, né? Porque a gente tem que se faltar muito na vontade da criança, encorajá-la também, né? Poxa, você tá aqui, mas que tal se a gente lesse uma história? Muitas vezes começa assim com situações bem sutis, né? Vamos ler uma história, você gosta de história, você gosta de cruzadinha, você gosta de pintar, sabe assim, para ter essa questão da aproximação mesmo, né? De forma bem gostosa, prazerosa, tanto para os pacientes quanto para a família, que também está numa situação bastante delicada, né? Então, continuando ali nosso estudo sobre o professor, quero trazer mais algumas coisas ali para vocês, né? Com os professores nos hospitais, as crianças hospitalizadas passam por um longo tempo, ou aquelas que desejarem podem ter ainda uma oportunidade de trabalhar os seus conhecimentos escolares, quase que individualmente. Porque lá, como eu citei na aula passada, né? O professor, ele faz o atendimento individual da criança, né? Tem lá na classe hospitalar, naquele ambiente onde é separado, né? Tem uma sala, aí vai vários professores lá e juntam as crianças e fazem a aula junto. Mas lá no ambiente lá da sala onde ele está, né, internado, né, é feito atendimento individual. Então, ali, continuando, oportunidades para trabalhar os seus conhecimentos escolares quase que individualmente, como acontece nas classes hospitalares, uma vez que o grupo de crianças é menor do que aquele que a gente encontra nas salas de aula
das salas regulares. Então, é muito menor, né, a quantidade de crianças, porque o professor, ele precisa dar toda a atenção para aquela criança. Então, é bem reduzido o número de crianças nas classes hospitalares. Mas não só os conhecimentos escolares devem ser privilegiados. No hospital, é um saber procedimental, que somente a criança que possui uma seringa com medicação intravenosa injetada na superfície da sua mão conhece. Esse conhecimento permite que a criança ou adolescente a realização de atividades manuais e gráficas próprias de um acompanhamento pedagógico, sem deixar que a agulha saia da sua veia, ou um movimento mais brusco rompa sua veia, causando dores e hematomas. As crianças criam, assim, estratégias de sobrevivência a partir dos desafios físicos impostos pela hospitalização. Então, ali é um desafio também para a criança, né? Tanto para o professor como para a criança, né? Ali citou o exemplo, se a criança está, né, ali com a agulha aqui, né, na mãozinha dela, como que ela vai fazer para escrever, né? Então, são toda uma questão de estar vendo qual é a melhor forma, né, de fazer essa adaptação para a criança. Como referência à escola, o professor pode se tornar uma ponte através da realização de atividades pedagógicas e recreativas com um mundo saudável. Entre parênteses aqui, né, tá a escola, que é levado pelas próprias crianças para o interior do hospital como continuidade dos laços de aprendizagem de vida. Essa ideia de que escolas e as crianças levam para o universo hospitalar pode ser lidada como a representação de um lugar de constituição e referência da identidade de infância. Então, ali não só, né, o professor traz um pouquinho da sala de aula para dentro do hospital, como a criança também traz para ele, né? Então, ali, gente, o profissional, ele deve ser criativo, como já foi citado várias vezes aqui, mas é sempre bom lembrar, porque tem que ser muito criativo esse professor de classe hospitalar, né? Ele deve ser criativo e explorar os espaços, podendo assim realizar dinâmicas de teatro, propor maneiras e materiais alternativos na confecção de jogos e brincadeiras. Sendo assim, as classes hospitalares possuem uma pedagogia caracterizada para educação sistematizada, no qual o planejamento no ensino e avaliação, encontro e socialização das crianças e professores no hospital deve proporcionar um espaço onde as crianças possam expor os seus trabalhos também, né? Aqueles murais, como é feito nas escolas, né? A criança fez a atividade dela, a gente coloca lá no mural da nossa salinha para os pais verem as atividades que foram feitas. No lugar para guardar papéis, lápis, cadernos, etc. O ambiente lá, o local deve ser lúdico e recreativo, tendo jogos, brincadeiras realizadas de acordo com o estado do paciente. Isso é bem importante, né? Sempre o professor deve respeitar, né, esse tempo da criança e o momento em que ele está, né? Às vezes ele não tá bem, o professor elaborou uma coisa bem bacana para a criança fazer naquele dia, mas a criança não tá bem.
Então, daí já não dá para aplicar, né, aquele conteúdo que ele iria passar. Com o intuito de expressar a partir de uma linguagem simbólica, né, os medos, os sentimentos e ideias que ajudem no enfrentamento da doença e do ambiente. O trabalho do pedagogo hospitalar também tem como proposta a intervenção terapêutica, procurando resgatar o seu espaço sadio, provocando a criatividade e as manifestações. Então, gente, ali falou bastante, né, sobre essa última parte, né, como que deve ser ali esse espaço, né. Eu já mostrei algumas fotos no vídeo anterior também, na aula anterior, né, de como é esse espaço ali dentro da classe hospitalar. A gente vai ter uma aula, vai ser na nossa última aula, que vai ter a entrevista com a Amanda, né, eu também vou falar e vou mostrar mais sobre a classe hospitalar, né, como que é lá, tudo certinho, o trabalho lá dentro, né, a proposta que os professores trazem, como que eles fazem esse trabalho lá dentro, né. Também terá uma aula ali, que é a nossa próxima aula, né, até, que é os materiais que eles utilizam, que não é como na escola convencional, né, que senta na carteira, papel, caneta, caderno, né, cola e senta lá e copia e faz sua atividade. Não, é totalmente diferente, como ali citou aqui no texto, né, o local deve ser lúdico e recreativo. Então, para adolescente, ensino médio, sim, também. Porque a criança ou adolescente já está naquele momento, né, mais sensibilizado. Então, o professor ele tem que trazer uma proposta diferenciada para aquela criança, para aquele adolescente, né? Não sentar na carteira, porque ele também não pode, né? Às vezes ele não pode nem sair do leito lá. Às vezes, como já falei, né, a criança, adolescente é atendido lá na UTI. Então, os movimentos dele são bem debilitados, né? Então, o professor tem que vir com uma proposta diferente e também ele tem que respeitar, né, o desejo da criança. Então, ali dando continuidade, né, onde eu parei, as manifestações de alegria, os laços sociais, a diminuição de barreiras e os preconceitos da doença. Então, né, como a gente viu ali, né, tudo tá englobado, né, a esse assunto ali. Então, continuando aqui a leitura do nosso texto, uma das didáticas utilizadas é a utilização de atividades nas áreas da linguagem, né, como narrativas de histórias, problematizações, leitura de imagens, comunicação através de atividades lúdicas. Essas atividades podem auxiliar numa prática humanizada no atendimento escolar hospitalar. Ser diferente, né, como eu já falei, não é da mesma forma que é na escola, é diferente. Ser diferente, por isso, ter de ficar de fora é muito doloroso, né, para as crianças lá, porque é uma maneira legal de se aprender. Eles aprendem brincando, como é na educação infantil, né, uma brincadeira e eles estão ali se desenvolvendo e brincando. Então, para eles é doloroso não participar da classe hospitalar quando eles estão lá, né, internados. Que ao contrário, então ali eles vão vencer os obstáculos impostos pela doença, né? Então não é porque ele está doente ali que ele vai deixar, né, de se dedicar, de estudar.
Então, daí pelo contrário, para eles é uma vitória de aprendizagem e desenvolvimento. E as classes hospitalares podem ter este mérito, né? Os materiais pedagógicos também devem ser manuseáveis, né? Sempre tá ali para eles poderem estar tocando e transportados com facilidade. Então não pode ser nada pesado, né? Nada muito grande que eles não consigam segurar. Podendo utilizar teclado de computador adaptados, suporte para lápis, softwares educativos, vídeos educativos e etc. Então, ali na nossa próxima aula a gente vai ver, né, toda essa parte do material que o professor usa lá, né, com as crianças que estão hospitalizadas, que é um material diferenciado. Então, ali fazendo uma consideração final, né, a esse estudo ali que eu li para vocês, né, eu queria falar ali, né, que o pedagogo que desenvolve o seu trabalho no ambiente hospitalar tem uma importante função na sociedade. Ele porque ali é um espaço novo, né, para atuação, né, da educação, e por isso ele deve ter clareza de sua atuação neste espaço, que envolve muitos cuidados e dedicação, né? Então, pois ali os pacientes envolvidos no processo de aprendizagem estão bem sensíveis, né? Estão bem, já pode-se dizer até assim, carentes. Então, quando esse pedagogo, esse professor vai lá, para a criança é um momento rico, é um momento em que ela realmente esquece que ela tá ali internada, que ela tá doente. Então, né, veja a importância desse professor pedagogo na vida dessa criança. Alunos, eu quero passar aqui para vocês uma fala de uma professora que ela trabalhou lá no hospital, lá no Rio de Janeiro. Se eu não me engano, o nome do hospital é Menino Jesus. O nome dessa professora é Elizabeth, né? Eles fizeram uma entrevista com ela e ela falou assim: gratifica muito essa oportunidade de fazer um trabalho tão humanizado, poder acompanhar o despertar do potencial da criança, tanto em termos de perspectiva de futuro, quanto em relação aos deveres. Então, essa é uma fala que ela falou ali e eu queria passar para vocês a fala dela. Então, ali, continuando, né, o teor da reportagem, se caso a Elizabeth reencontra o aluno que volta ao hospital para uma nova internação, o contato é sempre positivo. Geralmente, o aluno conta sobre os progressos que anda fazendo e eles fazem questão de falar em que ano que eles estão frequentando. O desejo é de se superar. É uma marca do ambiente escolar em situação de internação, para o qual não faltam exemplos. Então, ali foi citado mais um exemplo. Houve um menino que sofreu umas 20 cirurgias, mas ainda assim se formou em computação gráfica e já participou de vários eventos. As diversidades que o destino nos impõe devem ser transformadas em novos caminhos. E essa visão serve não apenas para as crianças e suas famílias, mas também para nós, profissionais da saúde e de educação. Então, olha que fala linda, maravilhosa, gente. Eu precisava compartilhar com vocês, né, essa fala dessa professora Elizabeth, né, que contribuiu bastante nesse hospital, né,
Então, que lindo a fala dela, né? Que isso não é só para as crianças que passam lá no hospital e as famílias, mas também para nós, profissionais, tanto da saúde como da educação, que fazemos parte da vida dessas crianças e adolescentes. Gente, eu quero mostrar para vocês alguns depoimentos de professores que trabalham na área já e que eles vão falar um pouquinho de como que é. Então, assistam, é bem emocionante mesmo. Então, vamos lá ver o depoimento dos professores, né? O que os professores falam, o que os professores acham de trabalhar ali nessa área. A importância que o professor tem, né? Porque eles vêm atrás da gente, então assim, você tem uma importância para a criança. Porque eu não tenho todo dia, né, 20, 30 alunos as mesmas carinhas. Eu tenho 5, 6, 10, 15 diferentes todo dia. Então, assim, eu me realizei, eu me descobri profissionalmente aqui no Darcy Vargas. Criança feliz por receber muitas vezes um jogo, por receber uma nota boa escolar, por saber que está se alfabetizando, conhecendo as letras, né? Isso faz com que a nossa autoestima todos os dias seja renovada e dizer assim, não, vale a pena, né? Estar aqui nesse ambiente de dor, mas ao mesmo tempo prazeroso. Eu tô aqui, ó. Eu não consigo viver fora daqui, desculpa. As pessoas falam, nossa, ser professora no hospital, lidar com doente, credo, né? Ela não é doente, ela é um ser humano, ela é uma criança, ela tem direito, né? Então ela tem que aproveitar o direito dela, né? Pra quando ela voltar pra escola, ela não ser vista como, nossa, não sabe nada, né? E aqui não, esse aqui é um exemplo, ó. Ela não sabia ler, ela não sabia escrever, eu já sabe ler, sabe escrever. Não que o mérito seja meu. Não, o mérito é dela, que ela que é esforçada. Meu amor, vou ficar com saudade já, viu? Paixão. Aqui é a minha paixão. Eu acho que eu me descobri como profissional aqui no hospital. Elas estão me ajudando muito, que quando voltar para a escola eu vou estar lá firme e forte. É um projeto que está na Constituição Federal, está na LDB, é um direito da criança ter a continuidade, a sua escolarização, quando ela está em tratamento de saúde. O entendimento da Secretaria de Estado da Educação aqui em São Paulo é viabilizar às crianças e jovens a educação de qualidade, a todas. Agora que vocês, né, já aprenderam um pouco mais, né, sobre o papel do professor e a sua importância, a importância que ele tem, né, nesse ambiente hospitalar, eu queria mostrar para vocês alguns depoimentos de pais e das crianças que estão lá internadas e estão passando por esse processo, porque é bem importante, né, ver o que as crianças e os adolescentes, né, que tem adolescentes também, o que as crianças e os adolescentes estão achando, né, de tudo isso. O que eles acham? Eles gostam desse novo modelo, assim, né, que não é na escola? O que será que eles pensam, né, sobre isso? Então, vamos conferir aqui comigo agora o depoimento dos pais e dos alunos que estão lá internados. Hospitalar ajuda na autoestima e nas disciplinas escolares. É um trabalho que eu gosto de fazer, porque eu gostava muito de ir para a escola, e quando eu tive que sair por causa do tratamento, eu fiquei muito triste, porque eu pensei que eu ia perder o ano, que eu ia perder as matérias. E aí a pedagogia hospitalar fez o contato com a minha escola e foi trazendo todas as matérias que eles estavam estudando dentro de sala de aula para mim dentro do hospital. Com a pedagogia, né, com todos, foi muito importante para ele, entendeu? Incentivou ele a não desanimar, né, porque tinha muita dificuldade para fazer prova, para fazer trabalho. No momento que eles até esquecem que eles estão no hospital. Por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui. Esquece um pouquinho da dor, esquece de tudo. Ficar só distraído aqui, brincando, lendo. Com a sala a gente se distrai, não é só uma rotina de médico, entra, sai, faz banheiro.
Tem que ter, porque senão eles não acho que entram em depressão. Ela tem que fazer as duas coisas, né? Ela tem que ter o cuidado dela da parte médica e tem que estudar, né? Não dá pra tirar da escola. Ela tem sonhos, né? Ela fala que quer ser médica, outra hora ela fala que quer ser polícia, outra hora ela quer ser advogada. Desde pequena eu sempre quis ser professora de criança. Eu amo criança. Você ficou 3 meses na UTI. O que você pediu? A primeira coisa quando você saiu da UTI? Caderno. Aqui que ela fez as primeiras letrinhas dela, os primeiros desenhos. Ela aprendeu aqui com as professoras daqui. Tenho a agradecer pelo que ela faz. Sim, pois ela é tipo um anjo na nossa vida. Primeiro ensino fundamental, né, o primeiro ano, é que eu não tô indo pra escola desde quando eu descobri que eu tô doente. Só que eu pego as lições da escola e faço em casa. Elas ajudam muito, né, pra quando eu voltar a estudar, eu saber um pouco mais e não tá assim tão perdida nas lições, né. A gente tem um contato com a escola. E eu acho que é uma grande ajuda. É tipo elas ser uma professora assim, mãe da gente, né? Eu gosto muito dela, que eu só tenho a agradecer por ela estar sempre presente quando eu preciso. Então, alunos, estamos chegando ao fim da nossa segunda aula, né, que o tema foi sobre os professores, né, o papel do pedagogo, do professor hospitalar. Falamos muitas coisas, né, sobre salário, né, e eu quero colocar mais uma observação, só antes de encerrar a nossa segunda aula. Então, gente, eu quero colocar para vocês aqui, né, que mais um ponto bem importante ali, né, sobre o professor, né. A função de um professor não é focar apenas no desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os estudantes precisam ser vistos como seres integrais. Portanto, o desenvolvimento emocional também faz parte da preocupação de um pedagogo de sucesso. Nos hospitais, esse aspecto ganha importância ainda maior, né? Então, ali, ao final da rotina hospitalar, principalmente no caso da internação de longas internações ou recentes, geram muitos abalos, tanto para o paciente quanto para a família, né? Então, neste contexto, a atuação do professor precisa ser de forma bem lúdica e acolhedora. Então, esse é um ponto muito importante que eu não podia deixar de fora e tinha que citar aqui para vocês, né? Porque é muita coisa, muita informação. Então, eu tô passando aqui para vocês os pontos que eu mais achei importante, né, para falar nesse curso. E antes de encerrar, eu quero responder uma pergunta aqui, né, que eu pesquisei bastante para trazer para vocês, né? Quais são as vantagens de se atuar nesta área? Vocês já viram vários vídeos, vocês já tenho certeza, né, que se comoveram bastante com as falas, né, das crianças, dos pais, dos professores mesmo, né, que trabalham nessa área, porque na educação não tem como se trabalhar só por trabalhar, né? Eu vou trabalhar na educação porque eu quero ganhar dinheiro. Tem que ser por amor. Não é só o dinheiro, né, que faz o professor escolher essa área. O professor ganha muito bem. Não, o professor não ganha tão bem não, né? Mas pelo tanto que o professor estuda, né, deveria ser bem mais, né? Então, mas ali o principal é o amor, né, que o professor tem que ter, não só, né, ali na sala de aula, né, mas principalmente lá na pedagogia hospitalar,
né? Como vocês puderam ver, os professores são pessoas que são muito importantes na vida da criança. Então, essa é uma vantagem. Vocês vão se tornar um momento de alegria do dia daquela criança. Então, já ganhou o dia aí, né? Mas tem mais coisas, né? Não há dúvidas de que o trabalho nos hospitais é atrativo para quem se forma em pedagogia, né? Tanto presencial como à distância. Provavelmente, uma das maiores vantagens de se atuar nesta área agora vem, né, a resposta ali, né? Qual é a vantagem de se atuar nesta área? É a oportunidade de contribuir para a garantia do direito das crianças hospitalizadas. Porque não é só as crianças que estão lá na escola regular que têm o direito à educação. As crianças que estão lá também hospitalizadas, crianças e adolescentes, também têm esse direito, né? Como eu citei já lá no vídeo anterior, né? As meninas, adolescentes que são mães muito cedos, e aí, porque elas tiveram um bebê, elas estão nesse processo aí para ganhar o seu bebê, elas vão interromper os seus estudos? Não, né? Então, aí é, né, a oportunidade de contribuir para o direito de todas essas crianças e adolescentes. Então, ali também acolher os pacientes, intervir na aprendizagem deles. É uma função muito gratificante. Então, eu quero, né, passar para vocês também essa parte, né, finalizar com essa parte. Quais são as vantagens de se trabalhar nesta área? Então, agora vocês já sabem e têm as respostas. Porque, além disso, existem benefícios para o pedagogo, que explora a dinamicidade, tá certo? Da sua profissão e ocupa lugares menos tradicionais no mercado de trabalho. Trata-se de um papel muito importante na sociedade. Então, realmente ali, esse professor hospitalar é reconhecido muito. Vocês puderam ver nos vídeos, tanto pelos pais como pelos alunos, quanto pelos profissionais que trabalham junto com ele. Porque tem, né, profissionais ali, uma equipe multidisciplinares, né, que contém médicos, psicólogos, né, e várias outras profissões ali juntos, enfermeiros. Então, é o reconhecimento de todo esse grupo aí. Eles realmente reconhecem o trabalho desse professor, a importância que esse professor tem na vida dessa criança. Então, eu acho, na minha opinião, né, é muito gratificante o reconhecimento do trabalho que o pedagogo hospitalar tem por parte de todos. Eu quero aqui agradecer a vocês, né, por ter tido essa disponibilidade para estar assistindo essa aula, para estar aprendendo mais, né? Porque tudo é um aprendizado. Espero que eu tenha passado para vocês, né, coisas novas, coisas que vocês ainda não sabiam, né? Esteja só acrescentado, né, o conhecimento de vocês. E como eu falei já na primeira aula, dúvidas, coloquem nos comentários. É muito importante essa parte, vocês colocarem as dúvidas nos comentários, para que na última aula a gente possa estar respondendo todas as dúvidas que vocês tiverem. Se surgiu mais alguma dúvida com essa aula, coloca nos comentários. Por favor, coloquem lá, participem, tá bom? Então, quero agradecer vocês por mais essa aula, espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenha sido um pouco mais dinâmica, né?
porque é bastante teoria para se passar, né? E não tem como passar de outra forma, né? A não ser falando para vocês, lendo, né, as pesquisas que eu fiz para poder estar transmitindo para vocês, né, esse conhecimento aí. Então, uma ótima noite a todos, ou um ótimo dia se vocês estão assistindo essa aula, né, durante o dia. E aguardo vocês na nossa terceira aula, que vai ser sobre o material lá que os professores usam, né? Vou mostrar para vocês, né, alguns materiais que os professores usam, porque como eu citei ali nessa aula, que é diferente o material, totalmente, é muito lúdico, é muita ludicidade que eles usam para criança e adolescente aprender, né, brincando e aprendendo, né? Então eu vou trazer isso para vocês na terceira aula, né? Não vai ser tanta teoria também, mas tem teoria também, né? Então, espero que vocês tenham gostado. E é isso. Até a próxima aula. E fiquem todos bem, se cuidando, usando máscara, tá? Até a próxima.